Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe todos os dias a sua família, a família que Deus te deu. Eu quero deixar o nosso SOS à sua disposição, 011 3573 3500. Nós tivemos agora a primeira segunda-feira, nessa reta final do ano, do clamor para a intervenção divina. E eu tenho atendido pessoas aqui no nosso templo maior, inclusive vou pedir para colocar as imagens do nosso templo maior. Pessoas têm entrado aqui e nós temos atendido, e a principal reclamação, as dívidas. As dívidas que vêm escravizando, vêm sugando tudo que essa pessoa ganha. Eu tenho atendido pessoas aqui que dizem assim: olha, pastor Juliano, eu me mato de trabalhar o dia inteiro e no final do dia o agiota para com a moto dele na porta da minha loja e leva todo o meu lucro. É dessa situação que eu quero sair. É dessa situação de morar de favor, de pagar aluguel, que eu quero sair. Eu não aguento mais se matar de trabalhar para enriquecer os outros. Eu quero passar no meu concurso, eu quero mudar a história da minha vida financeira. Eu não quero viver nesse mundo, num dito popular, empurrando a vida com a barriga. Não, eu quero vencer, eu quero mudar a minha situação através da minha fé. Então eu te convido para essa reunião de segunda-feira, porque você pensa como Deus pensa. E a prova que dá certo é a história da Samara, que eu vou colocar agora, e daqui a pouco nós estamos de volta. Eu me chamo Samara Vilarins, sou advogada e antes do pacto com Deus, a minha vida era uma derrota. Eu saí de um casamento totalmente derrotada, endividada, com R$42 mil em dívida e um filho de 2 anos para cuidar. Trabalhava, ganhava um salário mínimo à época, não conseguia pagar as dívidas, pagando aluguel, tendo que comer, sustentar a criança, porque eu não tive ajuda do pai, do meu filho. E foi assim que eu fui caminhando. Eu trabalhava de domingo a domingo em 2 trabalhos. Durante a semana eu era secretária no escritório de advocacia, estudava à noite e aos finais de semana eu fazia freelance em campeonatos esportivos. Mas tudo que eu fazia, nada adiantava. Eu dava um passo para frente e 10 para trás. Aí num dia, passando pelos canais da televisão, acabou caindo numa programação da Universal. E aquilo me chamou a atenção, porque eu parei para ouvir os testemunhos. E a pessoa estava contando praticamente a minha vida. E eu pensei, bom, se teve jeito para ela, também vai ter jeito para mim. Foi quando eu tomei a decisão. E aí eu resolvi participar da reunião da prosperidade com Deus. Vim numa segunda-feira. No primeiro impacto, eu assisti os testemunhos, o pastor falando, e a palavra utilizada abriu a minha mente. E eu, a partir daquele momento, eu vi que a minha situação teria jeito, mas eu teria que obedecer. Então, eu fui seguindo tudo que o homem de Deus foi falando, fui colocando em prática, minha visão abriu. Eu comecei a fazer a faculdade, fui estudando, trilhando o meu caminho. Então, a minha visão, que eu era uma secretária de um escritório, eu poderia me tornar advogada, mesmo com idade avançada. Então, eu entrei na faculdade com muita luta, melhorou um pouquinho o meu salário, mas eu continuei na batalha, porque eu sabia, para chegar onde eu queria, eu precisava ter todo aquele processo. E foi indo, e foi abrindo a minha mente, mas não era só o que eu precisava. Dentro de mim eu precisava mudar, precisava buscar o Espírito Santo, porque sem ele seria impossível. Eu ia lutar, eu poderia até conquistar algo material, mas não iria resolver os meus problemas, que era o problema interior. Então, quando eu recebi o Espírito Santo, quando eu recebi a direção, que eu comecei a aplicar, mesmo na faculdade, eu prestei a prova da OAB, eu passei mesmo estudando, então eu terminei, eu concluí a faculdade já passado na prova da ordem. E aí veio a pandemia. Nessa época eu já tinha mudado de emprego, eu fui trabalhar numa empresa na área corporativa, no departamento jurídico, então eu já estava atuando na área, mas eu era para os outros. Eu ajudava, eu trabalhava, mas para a empresa. E aí o Espírito Santo falou, tá na hora de você ser cabeça. Abra o seu escritório. Mas estávamos em plena pandemia, isso no ano de 2019. Eu segui a direção.
procurei um lugar, Deus preparou, montei o meu escritório e fui e conversei na minha empresa e falei, quero sair. Mas como? Eu falei, quero sair. Então eu troquei. Para muitos, à época, foi uma loucura. Como que você vai trocar o certo pelo duvidoso? Nós estamos em pandemia, não sabemos o que vai acontecer. E eu falei, inclusive para minha mãe, Deus proverá, eu vou seguir a direção. E foi o que eu fiz. Eu saí do meu emprego onde eu tinha um bom salário, eu tinha todos os benefícios e fui atuar. Sem nada, eu e Deus. E Deus foi abençoando. Consegui mesmo na pandemia, consegui sempre crescendo, Deus foi abrindo as portas. Muitos colegas meus fecharam os escritórios e eu não, eu estava em pleno vapor. Consegui pagar as dívidas, hoje eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, o nome é abençoado. Depois disso, casei, Deus abençoou também, então eu tenho hoje prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu tenho no meu trabalho, eu tenho na minha saúde, o meu filho é abençoado, o meu esposo é uma abençoada, enfim, o meu lar hoje é próspero. E tudo que eu conquistei foi após o meu pacto com Deus. Hoje eu tenho um casamento feliz, eu tenho um companheiro, eu tenho um parceiro, eu tenho um filho que me enche de orgulho, uma criança feliz, saudável. Hoje, na nossa casa, nós temos abundância, nós podemos comer o que nós queremos, nós podemos passear, viajar, nós temos hoje uma vida próspera e isso em todas as áreas. Mas a minha maior conquista é o Espírito Santo, porque sem ele seria impossível eu conseguir vencer tudo o que eu passei e ser feliz. E quando eu cheguei na reunião, segunda-feira, a diferença foi o pacto com Deus que eu fiz. Eu aprendi tudo que o pastor falava a colocar em prática e acreditei. Fui fiel a tudo que o homem de Deus falava. E ali aconteceu, após o meu pacto com Deus, a mudança total na minha vida financeira. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus nunca quebrou sua aliança com o ser humano. Quando um pacto é firmado, ambas as partes concordam e decidem ir até o fim nesse propósito. Será que Deus deseja mesmo que aqueles que têm um pacto com Ele vivam uma vida de miséria e humilhação? Quando nos tornamos fiéis à aliança que temos com Deus, Ele é fiel para nos abençoar em toda a nossa jornada, para que assim possamos alcançar o sucesso tão desejado. Será que não chegou o momento de você firmar essa aliança com Deus e permitir que Ele faça parte dos seus planos e projetos? Existe um lugar onde os resultados aumentam dia após dia, que irá te ensinar a vencer os obstáculos e ter o resultado que tanto espera. Veja o poder de Deus se manifestar e alcance a prosperidade completa em sua vida. As palestras ocorrem às 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 e às 19 horas na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. E segunda-feira nós começaremos esse propósito do Abre Caminhos. Você que está desempregado e me assiste agora, você que diz assim, olha, eu preciso pagar essa dívida. Eu preciso só que uma porta se abra. Eu necessito que Deus faça uma intervenção na minha vida. Você vai pegar a sua aliança do pacto, você vai nessas últimas segundas-feiras do ano ir à fé, apelar para a fé. Porque a fé, ela traz à existência o que você tanto precisa e necessita na sua vida. Você que tem tentado vencer aí na força do seu braço, não é falta de trabalhar, não. Você trabalha, mas você se mata de trabalhar e você não vê o resultado que você gostaria de ver. Que essas últimas segundas-feiras do ano, escreve isso. Você vindo e fazendo um pacto com Deus, a solução, a resposta, ela vai chegar. 011-3573-3500 é o nosso SOS à sua disposição. Vamos a essa matéria
e eu já volto. Você já se deu conta que faltam poucos meses para acabar o ano? As metas que você estipulou foram todas realizadas ou não saíram do papel? Na lista de metas, você planejou quitar as dívidas, montar o próprio negócio, sair do aluguel, mas nada foi concretizado. Tudo permanece igual. Parece que os caminhos estão fechados e o ano já está perdido. Ainda dá tempo de tirar da gaveta todos os planos. Nas reuniões da prosperidade com Deus, elas aprendem que pela fé, quando há uma aliança com o Altíssimo, os caminhos se abrem e os sonhos se concretizam em um curto espaço de tempo. Dívidas são quitadas. Determinei que até o final do ano eu ia pagar todas as minhas dívidas. Eu paguei 100 mil de dívidas. A casa própria é conquistada. Saí do aluguel, aqui ó, vou morar no que é meu, amanhã eu pego a chave, isso aqui é o contrato que ele trouxe hoje pra mim, assinei tudo, amanhã eu já pego a chave. Sempre teve o sonho de ter uma casa bonita no bairro onde a gente mora, uma casa com piscina ali, uma casa dos sonhos. De filha e filho de Deus, né? Sim. E aí veio essa casa. E aí veio a casa, participando do congresso, Deus deu a direção e a gente conquistou a casa que a gente tanto queria. Vendas são realizadas. Tem mês que eu vendo um valor X, naquele mesmo mês ali eu já dobro a minha meta, eu consigo ultrapassar a minha meta, o valor, Deus está abençoando. Apareceram clientes que há 90 dias atrás eu tinha tido um contato, clientes que apareceram querendo fechar no mesmo dia, na mesma semana, e eu fui fechando venda e foi aparecendo cliente que queria comprar um produto, comprou 2, então houve realmente uma multiplicação e da nossa meta, que é 5 mil e pouco para cada vendedor, eu entreguei o dobro, pastor. O dobro do que eu precisava entregar foi o que eu fechei esse mês. Clientes são recuperados. A agenda lotou de clientes, tanto que a gente não deu nem conta. A gente teve que até dispensar clientes porque não tinha, né, como atender todos. Sei. Então foi bem assim, a gente não esperava tudo tanto assim, sabe? Então foi muito forte mesmo. Um prédio nosso, da nossa construtora, há praticamente aí 3 meses ele estava com algumas unidades, né, encalhadas. E eu busquei uns investidores de fora do país, tá? Para a gente poder fechar os contratos e tudo mais. E estava praticamente tudo certo, inclusive mandei mensagem para o senhor no dia, e a mulher dele falou que ele não podia fechar o contrato, que ela não queria que ele fechasse, e daí ele, não, vou ter que dar para trás, né? Não aceitei aquela situação, fui para cima, botei o joelho no chão, hora, tal, aquela coisa, fechamos o contrato. A renda mensal é multiplicada. Esse ano, em janeiro, eu consegui um emprego em que eu ganho 4 vezes mais do que eu ganhava e eu trabalho muito menos e eu tenho ainda tempo para mim e não me atraso mais para as reuniões. A causa na justiça é solucionada. O advogado me ligou e disse que a causa foi ganha, né? Então, depois de 3 anos, e eu nem tinha esperança de que isso ia acontecer. E hoje aconteceu. Essa causa durava quanto tempo já? 4 anos. 4 anos. E o senhor no começo do ano determinou, esse ano ainda vai sair essa causa. Exatamente. E agora saiu. Saiu. O próprio negócio é concretizado. Um dia eu acordei e Deus me deu uma direção de fazer um curso de harmonização facial e corporal. Fui lá e fiz. Agora eu já estou com a direção de abrir minha clínica. Deus falava comigo, você tem que ser cabeça, você não pode ser cauda, você tem que ser cabeça. Hoje eu tenho um mini mercado. Um mini mercado. E tenho uma assistência técnica de celulares e eletrônicos. Se até agora você ainda não conseguiu tirar seus sonhos do papel, não termine o ano sem realizá-los. Venha nesta segunda-feira, 18 de setembro, participar do propósito do Abre Caminhos. E na oportunidade, você que é bancário irá receber uma bênção especial. Não sei se você percebe, mas tem coisas que acontecem na sua vida que você sabe que não é normal. Você sabe que é espiritual.
Você está prestes a fechar uma venda, está tudo certo, a pessoa apresentou os documentos, você também a sua parte, e na hora a pessoa desiste. Do nada a pessoa recebe uma ligação e a pessoa diz assim, olha, eu não quero mais fechar com você. Você acha isso normal? Você está aí lutando para sair de um sufoco, você comprou a sua casa, você deu uma entrada e você perde o emprego e você não consegue mais pagar. Você acha isso normal? Você vê isso como normal? Você está me assistindo agora e você está aí angustiado, angustiada, porque você tinha planos de investir e de repente o funcionário bate o carro. Você diz assim, olha, tudo que eu estava guardando, tudo que eu estava lá juntando para poder reformar aqui, eu vou ter que pagar o conserto do meu carro e do outro. Isso não é normal. Não é normal todo mundo doente. Você fecha um contrato, o principal funcionário cai doente, você vive patinando. É dessa situação que Deus quer te tirar. Vamos a mais um resultado. Eu vou pedir para mostrar aqui, porque esse é especial. Esse eu quero que você acompanhe. Vou pedir até para colocar aqui, se tiver como colocar aqui no plasma, a história desse rapaz. Ele chegou sofrendo, desesperado, passando por lutas, por dificuldades, saiu do aluguel, montou a empresa dele e toda segunda-feira, firme com Deus, com um pacto com Deus, ele saiu do sofrimento. Ele saiu dessa miséria de vida. Eu quero que você que está me assistindo agora se programe, se prepare para estar conosco. Vamos à história dele? Eu já volto. Como é que é o nome? Denis. E a senhora? Luísa. Luísa. O que aconteceu fazendo segunda-feira? A primeira coisa que aconteceu, pastor, foi que Deus nos deu visão. Há 1 ano e meio atrás, nós chegamos na Grande Florianópolis sem nada mesmo, pastor, nem uma colher. E expectativa profissional zero, trabalhar para os outros. Nós ficamos nessa situação cerca de 1 mês, trabalhando para os outros, sendo humilhado. Eu e ela temos vários cursos técnicos, formação. Então, com todo esse curso técnico, com toda essa formação, a nossa vida financeira era estagnada. Até que, através do congresso, através de uma prova com Deus, nós saímos daquele trabalho, nós pegamos toda a rescisão, nós pegamos, de acordo com a direção de Deus, tudo que a gente tinha, a gente depositou em Deus, onde Deus nos deu a visão de abrir um próprio negócio, uma empresa, uma assessoria de marketing digital. E através dali a nossa vida começou a mudar de todas as formas. Até ela vai explicar um pouco, porque ela foi parte dessa transformação também. No primeiro mês que a gente fechou, logo depois que a gente se entregou aqui no altar, a gente já conseguiu receber cerca de 10 ou 15 vezes mais do que o salário de nós dois juntos resultava num mês. Foram 15, 20 vezes mais, e de lá para cá, mais ou menos 1 ano e meio, a empresa fatura e dobra o faturamento todos os meses. Então, a gente conseguiu, lá nos primeiros meses, comprar um apartamento, Minha Casa Minha Vida. Fizemos a compra do apartamento. 6 meses depois, vendemos pelo dobro, milagrosamente. E a gente tinha o sonho de construir uma casa grande, uma casa que fosse realmente testemunho. O sonho de vocês, né? Era o sonho que a gente tinha, assim, era um sonho que Deus tinha colocado no nosso coração, a gente não tinha condição. Fomos até o banco, pedimos ajuda, se podiam financiar. O banco disse, não, vocês não têm condição de pagar, então a gente não vai ajudar vocês a construir. Mesmo assim, a gente colocou na mão de Deus, compramos um terreno no bairro mais seguro de Santa Catarina, a gente teve a oportunidade de escolher, é um bairro alto padrão, e construímos a casa. A casa está pronta, já terminamos, foi mais ou menos uns 4, 5 meses de construção, tudo sem financiamento. Tudo Deus colocou a oportunidade na nossa frente, tudo. Assim, não foi pela força do nosso braço, se fosse pela força do nosso braço, o dinheiro tinha acabado na fundação. Deus colocou tudo, o dinheiro não faltou. Algo até interessante, que à medida que a obra crescia, que é uma obra muito grande, a gente não fez uma obra do que dava, não, a gente fez como a gente queria, a porta que a gente queria, o lugar que a gente queria, e era algo tão sensacional que as despesas chegavam a 50 mil, 40 mil, 30 mil, e naquele mês entrava clientes, naquele mês entrava faturamento que passava aquilo, e em nenhum momento faltou nada na obra, realmente a mão de Deus, pastor, sem dúvida nenhuma. Denis, se a pessoa, ela ouvir esse testemunho, assistir, e ela obedecer e vir, Deus faz na vida dela.
Pastor, faz e surpreende. Até hoje mesmo, a gente, com a nossa empresa, a gente hoje atende várias empresas da Europa, várias empresas do Brasil, empresas com crédito, empresas com nome. E até hoje a gente se pergunta como isso aconteceu e de uma forma assim tão inesperada. Obedecendo, através da direção do Pacnum, hoje a gente se surpreende mês após mês com a empresa, com a conquista, com o resultado. Algo que eu tenho para dizer. Deus não falha, pastor. Nunca vai falhar. Deus abençoe, muito mais vai vir. Tá ligado? Qual seria a razão pela qual muita gente não consegue ver os frutos do seu trabalho no que tange a vida econômica? O ideal seria que, na proporção do esforço, viessem os resultados. E na mesma medida que se investe, viessem também as conquistas e a tão sonhada vida próspera. Infelizmente, essa realidade está muito longe de ser verdadeira. A falta do poder aquisitivo, as portas fechadas e a ausência de oportunidades no mercado de trabalho tem feito milhares de pessoas viverem dias de extrema angústia e se perguntarem: por que eu não consigo vencer, mesmo empregando tanto esforço? A resposta para esse questionamento é que existe uma amarração espiritual na sua vida financeira. Nesta segunda-feira, 18 de setembro, estaremos realizando o Clamor do Abre Caminhos. Venha e alcance portas abertas e resposta na sua vida financeira. Na oportunidade, todos os bancários estarão recebendo uma bênção especial. Segunda-feira, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Você que está me assistindo agora e você precisa de uma resposta, de uma saída, você diz assim: olha, eu não posso nem pensar, nem tolerar a ideia de terminar esse ano nessa mesmice que eu me encontro. Eu preciso de ajuda, eu preciso fazer alguma coisa, dar a volta por cima. Nós vamos para a segunda-feira desse clamor dos revoltados, com a oração do Abre Caminhos. Nós vamos unir a nossa fé. Eu chamei todo mundo na frente do altar e nós fomos ao trono de Deus. Sua vida, ela precisa mudar. E você pode mudar a história da sua vida através da fé. Eu deixo vocês agora com essa mensagem desse grande evento que nós vamos ter domingo para ajudar todo aquele que passa por esse momento triste de depressão na sua vida. Acompanhe e que Deus te abençoe. Quero pedir perdão à minha família pelo que eu vou fazer. Como eu falei pra você, mano, pra mim não dá mais. O que você está ouvindo são trechos de cartas escritas por pessoas que deixaram de enxergar cor na vida. Então, elas desistiram. Não sinto nada. Não quero prolongar isso. Fiz tudo o que pude. Tentei todas as formas. Adeus. Mas não precisa ser assim. Você tem a oportunidade de mudar essa situação. E em vez de escrever uma carta de despedida, escreva uma nova história. Evento Vida a Cores. O dia que mudará para sempre o seu interior. Domingo, 17 de setembro, às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em todos os templos da Universal.